Olá, queridos, paz e graça, segunda-feira, hoje dia 22 de dezembro. O Senhor seja contigo, te abençoando nesta semana especial de Natal, nesse tempo maravilhoso de encontros, quem sabe, ou até para muitos de férias. Que o Senhor te abençoe. Amados, hoje nós vamos ler o livro de Ageu. São 2 capítulos e Apocalipse capítulo 12. São 3 capítulos do dia de hoje muito impressionantes. Ageu é datado junto com o profeta Zacarias, mais ou menos entre o ano 520 a.C. Terminou-se o exílio babilônico, eles estão voltando para Israel da Babilônia e eles estão numa ordem de Deus, trazendo um convite e até uma exigência de Deus na reconstrução. Eu quero ler os primeiros versículos de Ageu, preste atenção. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Zeafiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isto, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continuará destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebeu como colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, aonde os seus caminhos o levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam o templo para que me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor: Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do seu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria vida. Por isso, por causa de vocês, os céus reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo e o vinho e o azeite e tudo que há na terra produz. Também os homens e o gado e o trabalho das mãos de vocês foram prejudicados. Meus amados, na palavra do Senhor, nós lemos que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos esse tempo, parece que Ageu está falando para nós. Nós corremos, estamos terminando o ano, quem sabe exaustos, e você olha para trás e diz: eu só trabalhei, eu só paguei conta e ainda me sobra um montão que eu não consegui. Eu só cuidei da minha casa, eu só lutei pelos meus, mas parece que eu estou perdendo como uma água nas minhas mãos saindo pelos dedos. Meus amados, como está a tua intimidade com Deus? Como está a tua luta na fé? Você pode correr a vida inteira, mas se correr pelo motivo errado, você correu em vão e eu corri em vão. Que nós corramos para a mão do Senhor, para esta graça maravilhosa do nome do Senhor Deus. E quando a gente vai lá em Apocalipse 12, fui ler um pouquinho mais os comentários até do pastor Alcides Jux, quando escreveu um livro chamado Em Breve Deve Acontecer. Ele vai explicar um pouquinho o capítulo 12, que este é, na verdade, um resumo de toda a história bíblica, de tudo aquilo que aconteceu. E diz o seguinte, lá no versículo 7 em diante de Apocalipse 12. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientes fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada do diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ele os venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Meus amados, e o texto segue, vai falar que o dragão aqui na terra vai tentar perseguir a mulher que dará luz, falando de Maria, o menino Jesus depois. A terra jaz do maligno. A terra que nós moramos é do diabo, você sabia disso? Por isso que há tanta destruição, há tanta guerra, há tanta morte, há tantas coisas asquerosas que nos cercam, há tanta ganância. Aqui não é o céu. Eu quero lembrar isso para você de novo. Aqui não é o céu. Mas a palavra do Apocalipse nos revela que Jesus nos chama para voltar a Ele. Jesus nos chama porque um dia nos levará aos céus. E este céu, sim, é esse que foi conquistado porque o anjo caído, esse anjo que chama Satanás, diabo, ele tentou viver e não estar no lugar de Deus, e ele foi derrotado. E ele está como muita fúria, um dragão furioso nesta terra, tentando devorar a cada um de nós. Está com medo? Se você não está com Cristo, eu quero dizer sim, fique com medo. Se você está sobre a palavra do Senhor, sua vida entregue em Cristo, vivendo sobre a presença, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esta palavra é uma esperança para mim e para você. Segunda-feira, olhando para Ageu, que fala assim de que a gente tem que ter o tempo especial para Deus e fazer as coisas para Deus, sim, senão a destruição. Aqui o tempo, sim, de que neste mundo o diabo quer continuar destruindo, mas até a volta de Jesus, nós devemos estar firmes, e quando Ele voltar, nos levará para o lar celestial, para um novo céu, para uma nova terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço, uma boa semana, no nome de Jesus. Amém.